Então vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Vamos tratar inicialmente do tema de direito penal, ok? Como eu combinei com vocês, tem muito mais coisa aqui no material do que eu vou conseguir falar, mas vamos lá, os tópicos mais importantes, a primeira coisa. 6 de 6 é a meta, nada menos, ok? São 6 questões de direito penal, contando com legislação penal especial, e daí vocês vão acertar precisamente 6 questões, ok? Essa é a expectativa e vamos trabalhar para isso. Sem mais delongas, pessoal, artigo 1º, não pode ir para a prova sem saber o que é o artigo 1º do Código Penal. Tanto que ele está lá esculpido no artigo 5º, inciso 39 da Constituição também. Qual que é a ideia basilar aí? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia culminação legal. É o princípio da reserva legal, ok? Só que tem uma outra coisa que me interessa já no 2º artigo do Código Penal, que é a ideia da anterioridade da norma penal. Veja só como opera a norma penal dentro do tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Já devem ter ouvido isso na graduação. Tenho alunos aqui também, espero que vocês tenham ouvido isso, ok? Cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais de sentença condenatória. O que é isso? Quando determinada norma deixa de existir, ela é abolida do nosso ordenamento jurídico, ela deixa de ser crime aquela conduta, ocorre o fenômeno da abolição criminis, ok? E o que acontece? A pessoa não vai ser mais punida e nenhum efeito referente a isso ele vai continuar sendo aplicado. Só que algumas exceções importantes e que caem com certa frequência aí na prova, ok? Qual que é a ideia? A gente vai entrar num outro artigo, que, quanto à lei excepcional ou temporária, essa regra ela não se aplica. O que é uma lei excepcional? O que é uma lei temporária? A gente teve esse ano o que lá na Rússia? Copa do Mundo, não foi? Se uma lei, por exemplo, da Copa do Mundo, que cria condutas criminosas, por exemplo, uma conduta específica de falsificar produtos FIFA, ela vai durar para sempre? Não, vai durar mais ou menos no ínterim da Copa do Mundo. Então ela vai perder a vigência, essa norma. Se eu falsifiquei determinado produto FIFA aqui em 2018, essa lei ela perde a sua vigência. Eu vou continuar sendo punido por essa conduta que eu fiz? Sim. E por que sim? Porque ela é uma lei temporária. Então veja só. Na lei temporária, embora decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram, por exemplo, período de Copa do Mundo, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, para a lei temporária e para a lei excepcional, uma lei em caso de guerra, por exemplo, essas consequências da norma e a própria penalização, elas vão continuar sendo aplicadas, ok? Não se esqueçam disso. Então, são as exceções à ideia da abolição criminis. Se uma conduta qualquer, aí um crime qualquer, o estelionato, ele deixa de ser crime. Cometi um estelionato ontem. Eu vou continuar sendo punido se houve abolição crimes? Não, não mais. Mas e se forem tipos penais, se forem crimes previstos numa lei excepcional, no período de guerra, por exemplo, ou uma lei temporária, período de Copa do Mundo, uma lei da FIFA, é vinculado, né, à ideia da Copa do Mundo. Vai continuar sendo aplicada essa norma, ainda que ela tenha sido abolida? Sim, não se esqueçam disso, não se esqueçam do artigo 3º. Outra coisa importante que não cai, que despenca nas provas, ok? É muito rotineiro e a questão ganha para vocês. Tempo do crime e lugar do crime. Vocês já ouviram falar de mnemônicos? O que são os mnemônicos? Mnemônicos são palavras que conjugam siglas, muitas vezes, que facilitam a memorização, ok? Não é o método ideal de estudo, mas nessa altura do campeonato, pessoal, vamos usar isso, ok? Mnemônico do tempo do crime e do lugar do crime. Qual teoria é adotada, invertendo a ordem aqui, para o lugar do crime? Qual teoria é adotada no direito penal para o lugar do crime? A teoria da ubiquidade. O que a teoria da ubiquidade diz? Que o local do crime é tanto onde ocorreu a ação ou a omissão, ou também onde se deu o resultado dessa ação ou omissão. Então é ubíquo, ok? É tudo, é total, é universal. É tanto onde ocorreu a ação, por exemplo, os disparos, e onde ocorreu, de fato, a morte da pessoa, o resultado. Isso para o lugar do crime. E para o tempo do crime? É assim também? Qual que é a teoria do tempo do crime no direito penal? Coloquem aí que é a teoria da atividade. Então, pessoal, diz respeito aí, leva-se em consideração o resultado para o tempo do crime?
Não se leva em consideração o resultado para o tempo do crime, mas sim apenas a atividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para o tempo do crime, vai levar em conta, no exemplo do homicídio que eu acabei de dar, apenas a data dos disparos. Se a pessoa morreu 3 anos depois, isso não é considerado. Quer um exemplo para isso ficar claro? Uma pessoa com 17 anos efetuou disparos e daí a vítima morre quando esse autor do disparo já tem 18 anos. Ele cometeu um homicídio ou um ato infracional? Perfeito. Olha a questão ganha para todos aí. Por quê? Porque o que se leva em consideração é a atividade. Olha o mnemônico para vocês não esquecerem. Falou em tempo do crime, falou lugar do crime, vocês vão lembrar da luta. Por quê? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Não se esqueçam desse mnemônico, ok? Questão aí que vocês vão acertar sem sombra de dúvidas. Por quê? Lugar do crime pode ser tanto o local da ação ou da omissão como do resultado, e o tempo do crime apenas a ideia da atividade, da ação ou da omissão. Lembre-se, para isso ficar claro, do exemplo do adolescente que efetuou disparos com 17. Ele vai cometer ato infracional, não importa quando a vítima venha a morrer. Passando já para o artigo 14, ok? Pessoal, o que é um crime tentado? E aí vocês ficam de olho lá no enunciado da questão, nessa ideia aqui. Fulano de tal, Caio, Tício Meves, se bem que a OAB é mais criativa e não utiliza esses nomes. Ela realiza uma conduta e a conduta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele queria consumar o delito? Queria. Ele conseguiu? Não. Por quê? Porque é algo que está além do desejo dele, das possibilidades dele, interferiu nisso. Então, essa é a ideia da tentativa. Começou a execução e, por circunstâncias que escapam à vontade dele, o crime não foi consumado. Isso é muito importante dentro da ideia do iter criminis. O que é o iter criminis, pessoal? É a trajetória do crime, é o itinerário do crime. São 4 fases, ok? Alguns autores falam em 5 fases, mas a melhor doutrina trabalha com 4 fases. E que fases são essas? Primeira fase é a ideia da cogitação. Eu vou embora, vocês não estão precisando de mim aqui. Cogitação, muito bem. Segunda fase. Preparação ou atos preparatórios, ok? Pessoal, tem crime até aqui? Como regra? Não. Eu cogitei, eu preparei, eu já estou cometendo crime? Como regra, não. Quando começa o crime? Na ideia da execução, ok? Agora vejam só. E depois, quando eu consigo ter êxito, sem trocadilho aqui, na minha execução, eu consumo o crime, tem a consumação. Ok? Tem a consumação. E alguns autores, mas a gente não vai trabalhar dentro dessa chave, falam que o exaurimento é também uma fase. Veja só, o que acontece então na prática, na tentativa? Eu iniciei a execução para ser tentativa? Eu tentei, eu comecei a execução, mas eu paro em algum momento aqui antes desse momento, antes da consumação. Ficou claro isso? E eu paro por quê? Porque eu quero? Não, por circunstâncias alheias à minha vontade. Ótimo. Só que há uma outra hipótese em que, ok? Em que eu paro porque eu quero. E a gente já vai chegar nisso, guarda essa ideia. Uma outra coisa que é importantíssima sobre tentativa. Há várias hipóteses de crimes, de delitos, que não admitem a tentativa, ok? Depois peguem esse material e dê uma olhada nessas hipóteses. Primeira hipótese é a ideia da contravenção. Mas cai contravenção? Claro que cai, ok? Claro que cai. O artigo 4º da Lei de Contravenções Penais fala o seguinte: é impossível ter tentativa em contravenção? Não, não é impossível, mas por razão de política criminal, o legislador falou, tentativa de contravenção a gente não pune, ok? Dava para punir? Dava, mas por uma opção de política criminal, não é punível a tentativa. Então, falou em alguma questão lá da OAB de vocês, tentativa de contravenção, você fala, tá de sacanagem, tá errado, não é possível por
expressa disposição da LCP. Crimes culposos. Para eu tentar algo, eu tenho que querer. Concorda comigo? E no crime culposo, há esse elemento volitivo? Há essa vontade? Não. E não existe essa vontade. Então não tem como ter tentativa em crime culposo. Atenção quanto a isso, ok? Crime habitual. O crime habitual, ele pressupõe o quê? Uma reiteração das condutas. Uma conduta só não basta para ser crime habitual. Quem aí já receitou chá? Para alguém? Ah, toma um chá de tal coisa que você vai ficar melhor. Cometeu crime por isso? Mas e se você faz isso habitualmente e tal? Poderia, numa forçação de barra, ser imputada a prática de curandeirismo? Poderia, só que curandeirismo é um crime habitual. Então não tem como ter tentativa de curandeirismo, porque você tem que realizar a conduta habitualmente, sucessivamente, várias vezes, ok? Então crime habitual não permite tentativa. Crime omissivo próprio. Existe tentativa de omissão de socorro? Papo de maluco. Não tem como ter tentativa de omissão de socorro. Ah, eu tentei não ajudar a pessoa. Não, é impossível, ok? Crimes omissivos próprios não permitem também a tentativa. Os próprios, beleza? Olhe quanto a isso, eu já vou aproveitar e fazer um gancho e passar um macete para vocês. Em várias e várias questões, se vocês fizerem questões anteriores do certame da OAB, da FGV ou até de bancas anteriores, vocês vão notar que tem A, B, C e D. É ou não é? Bom que vocês já saibam disso. Tem isso. E, dentro das questões de penal, geralmente tem o quê? A ideia de fato atípico. O que é o fato atípico? Que aquela conduta ela não constitui crime. Olhem com muito cuidado, olhem com muito carinho essa alternativa do fato atípico. Tem lá um fato atípico? Você vai olhar de novo, vai olhar para o enunciado e vai falar, dá para encaixar um fato atípico aqui? Porque é uma tendência, cuidado, eu falei que é regra ou tendência, é uma tendência da OAB, por quê? Por ser uma instituição garantista, geralmente se vocês atuarem na seara criminal, vocês vão ser advogados de defesa. Pode atuar como assistente de acusação? Pode, mas como regra vai atuar na defesa. Há uma tendência, então, da resposta das questões de direito penal está dentro da ideia de atipicidade da conduta. Então, se tiver a prova daqui a 2 semanas e aparecer lá fato atípico, vocês vão marcar seu olhar enunciado? Ah, o professor falou. Não, pessoal, com calma. Mas olhem com carinho. Será que não cabe uma causa excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade? Fica esse macete aí. Cuidado com isso, ok? E há mais tipos de crimes que não permitem a tentativa. Crimes unissubsistentes. Uma injúria por meio verbal, ok? Quem está cochilando aí na aula, por exemplo, eu já dou um grito e xingo a pessoa. Só que eu paro a palavra no meio, eu não termino. Foi tentativa? Não. Crimes que são unissubsistentes, ou seja, eles não são fracionáveis, eles não permitem tentativa. Cuidado, por exemplo, se tiver lá uma questão falando de injúria verbal, por exemplo, com tentativa. Não é possível, ok? Prétor-dolosos. Qual que é o esquema do crime prétor-doloso? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Se é crime culposo, tem como ter tentativa? O que eu falei no slide anterior? Não. Então, já exclui também a ideia. E o crime de atentado? O que é o crime de atentado? É uma maluquice dentro do nosso ordenamento que prevê a consumação do crime ou a tentativa da consumação dentro da mesma descrição normativa. Olha só. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso. É o crime do 352, evasão mediante violência contra a pessoa. Já está falando aqui tentar evadir-se, ok? A ideia de tentativa já está intrínseca à descrição do tipo penal. Então, crime de atentado também não permite a tentativa. Lembra que eu falei para vocês que na tentativa o sujeito ele tenta terminar a execução, mas ele não consegue? Porque mesmo por circunstâncias alheias à vontade. Mas pode ser que o sujeito ele pare a execução por conta própria? Olha só, e quando ele para por conta própria, é de forma espontânea, porque partiu do âmago dele, ou porque alguém pode ter pedido e tal? Pode ser, ok? E aí está o Instituto da Desistência Voluntária. Cuidado, não confunda voluntariedade com espontaneidade.
Para a desistência voluntária surgir, não precisa que parta, de fato, dele essa desistência. Mas pode ser que ele veja a mãe, algum parente, tá, e fala, pelo amor de Deus, meu filho, não continue a execução disso, pare com isso. E ele resolva interromper isso. Cabe a desistência voluntária? Cabe. Olha só, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, ok? Desistência voluntária está aqui. Desiste de prosseguir na execução. Vamos supor, para pegar o exemplo mais fácil aí, o de sempre, que é a ideia do homicídio, que ele está atirando contra a vítima, está com o revólver, tem 6 balas no revólver, na terceira bala aparece lá a mãe dele e fala, filho, pelo amor de Deus, não faça isso e tal. E daí ele, tomado pelo pedido da mãe, ele para a execução. Poderia ter prosseguido? Tinha mais 3 balas no tambor, não tinha? Parou. E a pessoa não morreu. Ele vai ser punido pelo quê? Isso despenca na prova da OAB. Vai ser punido por tentativa de homicídio? Não. Ele só vai ser punido pelos atos que ele já praticou. Então, o que acontece? Se ele acertou a pessoa, pode ser lesão corporal. Se ele não acertou nenhum dos 3 tiros iniciais, pode ser disparo de arma de fogo. Por quê? Porque ele começou a execução e parou aqui. Porque quis. É a desistência voluntária, ok? Qual que é a diferença da desistência voluntária para a tentativa? Na desistência voluntária, ele parou porque quis. Poderia ter continuado e parou. E na tentativa? Vamos supor que ele deu 3 tiros também, tinha mais 3 tiros, chega a polícia e tira a arma dele. Ele parou porque quis? Não. Ficou claro isso? Claríssimo? Ótimo. Qual que é a diferença da desistência voluntária e arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, o sujeito, ele realiza toda a execução e ele para aqui, ó, antes da consumação. Aqui, então, está o arrependimento eficaz, ok? Como assim ele realiza toda a execução? Quantas balas tinha o revólver do exemplo que eu dei? 6. Descarregou o tambor, deu 6 tiros, tá a pessoa lá agonizando, sangrando, a pessoa não morreu ainda, o que ele faz? Pega a pessoa, leva a pessoa para o hospital e a pessoa recebe lá um tratamento e sobrevive. Veja só o que fala o artigo 15. Impede que o resultado se produza. Então, ele só vai responder pelos atos praticados. Se não fosse a ação dele de ter levado a pessoa para o hospital, a pessoa teria morrido? Sim, então ele contribuiu para evitar o resultado que ele produziu. Ele impediu que chegasse aqui. Consumação dos disparos seria o quê? O homicídio. Ele evitou o homicídio? Sim. Então, ele só vai ser punido pelos atos já praticados. No caso, pelas lesões corporais realizadas contra a vítima. E se ele pega a pessoa, né, bate o arrependimento nele, bate aquela bad, leva a pessoa para o hospital. Tentei salvar a pessoa, mas a pessoa morre no hospital. Vai ser arrependimento eficaz? Não, vai ser um arrependimento. Nem isso, calma lá, pessoal. Vai ser um arrependimento ineficaz. Ele conseguiu salvar a pessoa? Não. Mas ele pode falar, mas eu tentei, eu me arrependi. Mas o que o legislador fala? Que tem que ser eficaz. Se não conseguiu evitar o resultado, ele vai ser punido pelo quê? Por homicídio consumado. Beleza, pessoal? E no arrependimento posterior? E muito cuidado com isso. Se vocês virem questões com alternativas, desistência voluntária e arrependimento posterior, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar todas as outras disciplinas que vocês tiveram aula até agora, vão fazer de qualquer jeito, e vão ficar 3 horas da prova olhando para essas 2 alternativas, ok? Olha só, será que arrependimento é desistência voluntária, arrependimento eficaz ou arrependimento posterior? Porque a OAB adora fazer pegadinha dessa questão. Confundir arrependimento posterior com arrependimento eficaz. Pessoal, o que é o arrependimento posterior? No arrependimento posterior, houve, abstraia que minha caneta está funcionando aqui, houve consumação. Ele consumou o delito. Por exemplo, peguei esse óculos aqui, ok? Sem nenhum tipo de violência ou grave ameaça, peguei, saí correndo, vou embora e falo, nossa, era o óculos do meu amigo, meu aluno aqui, bate aquele arrependimento, eu vou lá e devolvo o óculos para ele.
Eu consumei o furto? Houve uma subtração de coisa alheia móvel? Consumei ou não quando eu levei embora o óculos? Quando houve a inversão da posse? Consumei, mas eu me arrependi posteriormente. Olha a descrição do 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou, olha o caso concreto, restituída a coisa, até quando? Isso é importante. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, não é oferecimento, ok? É recebimento. Grifem isso quando for estudar. Por ato voluntário, não precisa ser espontâneo, eu posso chegar em casa e um parente meu falar, devolva aí seu ladrãozinho, eu vou lá e devolvo. Por ato voluntário do agente, o que acontece? Eu não vou ser punido? Vou. Vou ser punido com o quê? Com uma redução de 1 a 2/3 da pena. Consumei o crime no arrependimento posterior? Consumei. E por que vocês acham que eu falei aqui que eu peguei o óculos sem violência ou grave ameaça? Por que eu falei que foi furto ou roubo? Cabe arrependimento posterior no roubo? Não. Se tiver questão falando de roubo com arrependimento posterior, esquece. Por quê? Porque olha o começo aqui do 16. É crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, ok? Então são crimes patrimoniais aí sem violência ou grave ameaça. Um crime de dano, por exemplo, pode ter arrependimento posterior? Pega alguma coisa aqui, pega esse celular bonitão e quebro, de raiva. E depois eu restituo, aliás, eu reparo o dano. Eu posso ser beneficiado pelo arrependimento posterior? Posso. Mas eu já vou ter consumado o crime? Já, ok? Aproveitando o gancho. Existe crime de dano culposo? De jeito nenhum, ok? Crime de dano é sempre doloso. Eu já vi isso cair várias vezes aí em diversas provas. Não existe crime de dano culposo, ok? E como eu sei quando o crime é culposo? Por expressa previsão normativa. Se tiver modalidade culposa no crime, vai falar. Tem homicídio culposo? Existe homicídio culposo? Opa, claro que existe. Como vocês sabem? Porque está lá no Código, artigo 121, parágrafo 3º. Tem lesão corporal culposa? Tem, como vocês sabem? Porque tem expressa previsão normativa. Tem incêndio culposo? Tem. Por quê? Porque está lá no Código, expressa previsão normativa. Outra coisa que tem cheiro de cair, ok? A ideia do crime impossível. São duas hipóteses aí básicas do crime impossível, ok? Veja só, é crime impossível por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Eu não consigo consumar o crime por uma dessas duas hipóteses, ok? Por exemplo, tá alguém aí mexendo no celular enquanto eu estou falando, eu taco, né, aqui a tampa do meu pincel atômico. Eu vou ser punido por tentativa de homicídio? Por que não? Eu queria matar a pessoa. Ah, é um crime impossível? Por quê? Por ineficácia absoluta do meio. Tem como matar jogando a tampa do pincel atômico? Não. Mas e se em vez de eu jogar a tampa do pincel atômico, eu pego alguém que está dormindo, pessoal que está aí, né, assistindo ao vivo, não tem ninguém dormindo, o pessoal aqui está focadão. O que acontece? Se de fato, em vez de usar o pincel atômico, eu puxo uma arma e atiro na pessoa que está dormindo, daí seria homicídio? Seria, mas daí é feito o quê? É feita uma perícia, né, com o corpo da pessoa, atesta o seguinte: a pessoa que parecia estar dormindo porque a aula estava chata, na verdade ela já estava morta. Tem como eu matar cadáver? Não. Vai ser crime impossível porque o meio é ineficaz? O disparo é ineficaz para matar? Não. Mas sim porque há uma impropriedade do objeto absoluta. O crime de homicídio é matar alguém. O que é esse alguém? Um ser humano, ok? Uma pessoa natural com vida extrauterina. Tem como matar alguém que já está morto? Não. Então essa é a ideia do crime possível. Mais uma hipótese para vocês colocarem no radar aí de fato atípico. Por que é fato atípico? Uma das razões pode ser a ideia do crime impossível. Maravilha? Veja só outra coisa que cai muito. A ideia da distinção entre crime doloso e culposo, do dolo e da culpa. Atenção, então, ao artigo 18, ok? Do crime doloso, até porque há algumas classificações aí inerentes ao crime doloso. O que é o tipo de dolo direto?
é aquele em que há uma realização da conduta, ok? Um resultado certo e determinado que se adequa à vontade do agente. Quero furtar determinada coisa, vou lá e, de fato, furto aquilo. Quero matar alguém, de fato, eu acabo atingindo o meu intento criminoso. Eu consigo alcançar o meu animus necandi, ou seja, a minha intenção homicida. Veja só o seguinte, pode ser que nessa minha intenção homicida de matar X, eu acabe matando Y? Às vezes sem querer, mas vocês têm que ficar de olho no seguinte, se eu coloco uma bomba num avião para matar um político, por exemplo, e tem mais pessoas, tem o piloto do avião, tem os comissários, essas pessoas vão morrer também? Mas é quase que certeza que sim, né? Quase que certeza que sim. Nesse caso, é homicídio culposo dessas demais pessoas? Eu matei sem intenção, só queria matar o político. É? Não. É o chamado, atenção aí, o dolo direto de segundo grau. É um resultado colateral que é certo e que é necessário ao alcance do resultado almejado. Eu foco na vítima X, mas mato necessariamente Y e Z para matar a vítima X. O que acontece? Eu vou ser punido por homicídio doloso também, quanto a quem? As demais vítimas, quanto ao piloto, quanto aos comissários e por aí vai. Beleza? Dolo direto de segundo grau. Beleza? E existe também a ideia do dolo indireto. Basicamente, sem entrar muito a fundo, há o dolo alternativo. Eu agrido fulano de tal com a intenção de lesioná-lo, de matá-lo. Qualquer coisa tá boa. Se machucar tá bom, se matar tá bom também. Ou seja, o ânimo da pessoa, a vontade, ela é alternativa. As duas são possíveis, as duas me satisfazem. Eu vou ser punido por crime doloso, então, nas duas hipóteses. Cuidado que isso é diferente de uma lesão corporal com resultado morte. Revisando para vocês se lembrarem, o que é uma lesão corporal com resultado morte? Quando claramente a minha conduta é voltada a quê? Apenas agredir e atingir a integridade física da pessoa, sem nenhuma intenção homicida. Mas, por variáveis, a pessoa acaba morrendo, ok? Então, houve intenção de matar na lesão corporal com resultado morte? Não. A consequência morte é algo que não estava dentro do elemento volitivo, dentro da vontade da pessoa. E aqui a gente chega no famoso dolo eventual. Cuidado na hora da prova para não confundir dolo eventual com culpa consciente. O que é o dolo eventual? A pessoa, ok? Ela não tem a vontade, ela não tem o ânimo, ela não tem a intenção de atingir determinado resultado. Mas ela não se importa com a realização desse resultado. Há uma fórmula para isso, ok? De um autor alemão chamado Frank, que vocês podem aplicar na hora da prova, ok? Algo prático. Aconteça o que acontecer, seja o resultado que vier, eu ajo da mesma forma, ok? Um exemplo possível aí dentro dessa ideia. Eu vou realizar uma conduta aqui, eu vou poluir determinado... eu vou jogar dejetos da minha empresa em determinado rio. Se poluir ou não, se prejudicar aquela região, aquela biota, não importa. Aconteça o que aconteceu, eu faço isso. Cuidado para não confundir com umas outras condutas que, dentro da imprensa, dentro, muitas vezes, do que a gente aprende erroneamente, é imputada a ideia de dolo eventual. Por quê? Pensem vocês. Uma pessoa, quando ela pega um carro, dirige embriagada e mata uma pessoa, na hora que ela pega o volante, ela fala, aconteça o que acontecer, haja o que houver, né? Haja o que hajar, eu vou para casa embriagado e se eu matar uma pessoa no caminho, não importa. Aconteça o que acontecer, eu vou embora e dirigir embriagado. É assim que as pessoas pensam? As pessoas pensam o seguinte, eu vou pegar aqui o carro, eu estou ciente que eu estou embriagado, mas eu vou conseguir chegar em casa, né, sem atingir ninguém, sem matar ninguém. Essa não é uma ideia de dolo eventual quando uma pessoa morre em razão desse atropelamento, mas sim a ideia de culpa consciente. Professor, mas eu vejo vários processos e tal sem imputado dolo eventual.
Eu também vejo, mas está errado tecnicamente. É importante que vocês façam a prova dentro de uma precisão teórica, técnica. A prática do dia a dia é um segundo momento, ok? É culpa consciente. Por quê? O que é a ideia da culpa consciente, ok? É a ideia do sujeito. Ele conseguir prever determinado resultado, mas acreditar fidedignamente, sinceramente, que ele consegue evitar o resultado. Que ele consegue, por exemplo, dirigir o carro dele, chegar em casa sem matar ninguém, ok? É essa a ideia. O estupro com resultado de morte é culpa consciente ou dolo? O estupro com resultado morte? O estupro com resultado morte é um crime doloso. Por quê? A intenção do sujeito que está estuprando é matar a pessoa? Não. Mas, em decorrência, muitas vezes, da lesão, a pessoa acaba morrendo. Então, ele vai ser punido como? Uma forma qualificada do 213, do crime de estupro, ok? Vai ser um apenamento maior do que o 213 do caput. Mas não é a mesma coisa que estupro mais homicídio? Não. Estupro com resultado morte é diferente de estupro mais homicídio. Por quê? No estupro mais homicídio, há duas intenções, né? De atingir a dignidade sexual da vítima, de estuprá-la, e também de matá-la. E no estupro com resultado morte? Há uma intenção, há um dolo, mas em decorrência dessa ação, a vítima acaba morrendo, ok? E vira uma modalidade qualificada do artigo 213. Beleza, pessoal? Outra coisa importantíssima que vocês têm que ter em mente aí, a distinção com bastante clareza. Distinção de erro de tipo e erro de proibição, né? Qual que é a distinção básica? Dá para aprofundar muito e tal, mas vamos focar aqui no básico. O erro sobre elemento do tipo, ele diz respeito ao quê? A um equívoco, a um engano, quanto determinada circunstância fática. O que é isso? É um equívoco a respeito da realidade, ok? Vamos supor que vocês saem daqui, vão lá comer um pão de queijo, e daí eu acabo levando esse notebook aqui. Esse notebook é meu? Não é, né? Eu sei que esse notebook não é meu? Pode ser que sim, mas vamos supor, num caso aqui, que eu tenha trazido o meu notebook e é igualzinho a esse aqui. Foi todo mundo embora e tal, e daí eu vejo aqui um notebook, mesma marca, preto, Samsung, pego o notebook achando que é meu e levo embora. Foi furto esse caso? Vocês vão pensar com a cabeça de quem fazer a prova para ser advogado e advogada? Do legislador ou do advogado e da advogada? Vocês vão pensar com a cabeça de advogado e de advogada. Se eu levo algo achando fidedignamente, sinceramente, que é meu, é crime? Não, eu me confundi. É o chamado erro de tipo. Eu me enganei acerca da realidade. Mas por que não é furto? Eu subtraí uma coisa móvel? Eu peguei para mim uma coisa móvel? Vocês aprenderam civil aqui. Isso é móvel ou imóvel? É móvel, né? Eu peguei, eu subtraí? É móvel? Sim, mas o que faltou para ser furto? Subtrair coisa... Eu achei que era alheio ou eu acreditei fidedignamente que era o meu notebook? Se eu achei que era o meu, houve aí um erro a respeito do quê? Das circunstâncias fáticas da realidade. Então, o erro de tipo não recai sobre o conhecimento ou desconhecimento da proibição de algo. Eu sei que furtar é crime? Sim, as pessoas sabem, né? Só que, mesmo sabendo que furtar é crime, eu levei esse notebook achando fidedignamente que era meu. Lá no passado, hoje não mais, hoje a chave de carro tem chip, você conseguia ligar o carro de outra pessoa com a sua chave. 2 modelos de carro igual. Alguém já ouviu falar disso, para não passar por mentiroso? Já, né? Era possível. Vamos supor que você liga o carro de alguém, sai na chuva, pega no estacionamento, o carro da mesma cor, liga a chave do carro, o carro dá partida e você vai embora. Você olha para trás, o que tem lá? Tem um cadeirão com uma criança olhando assim para sua cara. Você fala, opa, não é meu filho. Opa, nem filho eu tenho. Daí você olha e tal, tem um negócio retrovisor que não é seu. Você abre o porta-luva, tem um monte de coisa que não é sua. Você se confundiu, você pegou o carro errado. Você queria subtrair aquele carro alheio? Você queria furtar o carro? Não, você se equivocou. Basicamente, sem adentrar muito nas especificidades, essa ideia do erro de tipo. Por quê? Porque eu quero fazer o contraponto com a ideia do erro de proibição. O que é o erro de proibição? Que daí está no artigo 21.
do Código Penal. O sujeito, ele não sabe, aliás, ele não está se confundindo a respeito da realidade de algo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O que ele desconhece, ou o que ele se engana é a respeito da licitude ou ilicitude de uma conduta. Exemplo clássico aí da doutrina é um sujeito que vem de outro país, no Brasil, e começa a fumar maconha aqui achando que é liberado, porque no país dele é liberado. Ele sabe que ele está usando droga? Sabe. O que ele não sabe? Que no Brasil é proibido. É um exemplo clássico aí, pouco prático, mas é um exemplo que é bastante prático, bastante rotineiro aí. Um sujeito que mora lá no interior do norte do Brasil, ele é um ribeirinho, ele pesca, ele acaba pescando no período de defesa porque houve uma mudança do período de defesa. O que é o período de defesa, pessoal? É a época em que é proibido pescar para os peixes poderem se reproduzir. Era de maio até agosto e passou a ser de abril até agosto. E vai lá aquele ribeirinho e pesca em abril. Ele sabe que ele está pescando? Ele sabe a espécie do peixe que ele está pescando? Sabe o nome? Sim, mas o que ele não sabe? O que ele desconhece? A proibição daquela conduta. Porque ele foi informado anteriormente que era de maio a abril, de maio até agosto, e passou-se de abril até agosto. E aí a gente tem que pensar dentro de um padrão comportamental. É exigível desse ribeirinho que ele saiba qual que é o período de defesa, que ele abra o diário oficial para saber se houve modificação e tal, que ele abra a portaria, etc. Não, ok? Essa é a ideia do erro de proibição. Um outro exemplo. Chega uma mulher de algum país da Europa, onde é totalmente rotineiro essa conduta, ela vai e faz topless no clube público aqui no Brasil. É ato obsceno? Em tese seria ato obsceno. Mas você está falando, poxa, mas lá é normal, todo mundo faz. Eu pesquisei no Google aqui imagens do Brasil e daí tinha o carnaval, as mulheres de topless desfilando. Eu achei que era totalmente lícito, que era permitido. Ela sabia que ela estava de topless? Pessoal, sabia, né? Mas o que ela não sabia? Que é proibido isso, que pode ser considerado ato obsceno no Brasil. Então, qual que é a diferença básica? No erro de tipo, a pessoa se confunde acerca da realidade. No erro de proibição, a pessoa se confunde a respeito da proibição de determinada conduta. Ela sabe o que está fazendo, mas não sabe que dentro daquele contexto é algo proibido, ok? Aqui tem mais coisas, depois vocês olhem aí os parágrafos do artigo 20 com cuidado, por favor, ok? Que mais? Excludentes de licitude, é importante que vocês olhem também, beleza? Tem uma questãozinha aqui, mas vamos prosseguir. Até porque já deu a parte de direito penal. Vamos para a parte especial, ok? Dentro do homicídio, pessoal, já entrando no artigo 121, dentro da parte especial, me interessa duas qualificadoras do homicídio. Vocês têm que ter algo muito claro. Se não está claro ainda para vocês, dê uma estudada até a data da prova. Diferente de qualificadora, agravante e causa de aumento de pena, que é também chamada de majorante. Aqui eu estou falando de qualificadoras, ok? Pessoal, as qualificadoras do homicídio estão no parágrafo 2º do 121. Duas me interessam bastante por serem relativamente recentes e ainda não foram muito cobradas. O radar, ele liga por quê? Porque se é algo recente que não foi muito cobrado ainda, está na iminência de ser cobrado. Eu destaquei o quê? O I da iminência, porque tem aquela confusão com a iminência, e já vou fazer mais um gancho. Na hora da prova, pessoal, muito cuidado com questões que vocês podem errar sabendo o conteúdo. Vocês vão querer se matar depois, ok? E se alguém auxiliar vocês nesse intento, vai ser o artigo 122 do Código Penal, inclusive, que é induzimento, instigação ao auxílio. Mas por que vocês vão querer se matar? Porque vocês sabiam o conteúdo e erraram muitas vezes por problemas de construção da frase, que geraram o quê? Uma confusão que é premeditada. Por exemplo, é defeso. Quando está lá no enunciado da questão, é defeso, vocês vão riscar o defeso e vão colocar que palavra embaixo? Proibido. Proibido. É imprescindível. Pessoal que está assistindo online, é imprescindível. O que é sinônimo de algo imprescindível? Imprescindível é algo necessário, indispensável. O que eu vejo de aluno bom errar questão confundido
prescindível com imprescindível, não está no gibi. Então, apareceu lá a palavra prescindível ou imprescindível, vocês vão olhar com calma, vão respirar fundo, vão substituir por outro, ok? Para não errarem de bobagem. Às vezes, o examinador sacana, ele deixa de um jeito ainda mais complicado. Ele põe um negativo, uma partícula negativa antes, depois o prescindível. Por exemplo, não é prescindível que vocês estudem aí as qualificadoras do artigo 121. O que significa não prescindível? Olha a tela azul do Windows. O que é algo não prescindível? Opa, não prescindível é não necessário? Não prescindível é igual imprescindível, não é? Não prescindível é igual imprescindível. Vamos lá. Prescindível significa o quê? Desnecessário. Concordo que prescindível significa desnecessário? A partir do momento que eu coloco não prescindível, eu estou colocando que é algo não desnecessário. Algo não desnecessário torna-se, por consequência, algo necessário. Qual que é a moral da história? Viram prescindível e imprescindível lá? Primeira coisa, respira fundo. Segunda coisa, vê se não tem um não antes mudando sentido. E substituam, ok? Não percam uma questão que às vezes aí é fundamental para a aprovação de vocês. Não de vocês, vocês vão fazer mais de 60, mas que pode aí gerar um equívoco, um erro na questão por bobeira, ok? Sabendo do conteúdo material, sabendo do direito, mas errando por causa da língua portuguesa. Então, duas qualificadoras que vocês têm que ficar de olho. A primeira é a ideia do feminicídio. Todo homicídio cometido contra a mulher é um feminicídio? Não, não é. Para ser feminicídio, tem que ser cometido contra uma mulher por razões de condição do sexo. Não é gênero, é sexo, ok? Do sexo feminino. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E o que acontece? Se for feminicídio, a pena, que é de 6 a 20, vai lá para 12 a 30, é uma qualificadora. E como que eu sei se é condição de sexo feminino? Você vai olhar o parágrafo 2º A. Violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, olha só, dentro de uma prova da OAB, pode ser que o examinador, ele direcione você para uma questão para responder que algo é feminicídio e pode ser que não seja. Vou dar um exemplo aí de algo que não é feminicídio. Vocês estão saindo daqui, por exemplo, e tomam uma fechada, ok? Daí vocês atiram no carro que tem vidro fumê para matar a pessoa. Quando abrem o vidro, notam que é uma mulher. Foi feminicídio esse caso? Não. Mataria se fosse homem, se fosse mulher, etc. e tal. Pode ser uma mulher atirando em outro? Pode ser uma mulher cometendo feminicídio? Pode. O que importa aqui não é o polo ativo, quem cometeu, mas sim a vítima. Mulher, no sentido de sexo feminino, ok? Beleza? Cuidado com isso. E há uma outra hipótese aqui, que é algo que pode cair na prova, ok? Que está na iminência de cair, tenho certeza, que é uma modificação também de 2015, que é o homicídio cometido contra o integrante do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, os agentes policiais estão elencados no artigo 142 e 144, ok? No exercício da função em decorrência dela. Um sujeito mata, por exemplo, um agente policial que está na fila do pão. Necessariamente é isso? Não, não é. Mas e se mata aquele agente policial porque esse agente policial o prendeu 3 semanas antes? Como forma de vingança. Daí é? Daí é, porque é o quê? Um homicídio que ocorreu em decorrência da atividade daquele agente policial. Ok? E eu estou falando de agente policial no sentido amplo. Pode ser bombeiro? Se for bombeiro militar, pode. Pode ser guarda municipal? Pode, ok? Pode ser o sujeito que atua como carcereiro, integrante do sistema prisional? Pode, ok? E pode ser também, sabe quem? Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Vocês estão com isso na ponta da língua? Graus de parentesco? Sim. Então me responda aqui agora. Primo entra na conta? Não. Não? Tio entra na conta? Não. Hã? Tio entra na conta? Entra. Sobrinho entra na conta? Entra. Porque é grau de parentesco de até 3º grau, ok? Vai ser bom. Bom criminalista tem que saber um pouquinho de direito civil
também, ok? Beleza? Então, cuidado com essas duas qualificadoras que entraram aí no Código Penal há alguns anos, ok? Outro tópico importante que cai com uma frequência. Tem pouca incidência prática isso aqui, é um crime que não ocorre com tanta frequência, mas isso cai bastante. A ideia do infanticídio. E muitas vezes cai porque o examinador quer saber se você sabe operar com a ideia do conflito aparente de normas. Já ouviram falar do conflito aparente de normas? Quando duas normas parecem incidir, né, mas dá para aplicar as duas ao mesmo tempo? E por que não? Porque é vedado no nosso ordenamento bis in idem, ne bis in idem. Você não pode aplicar aí uma reprimenda duas vezes ou mais para uma mesma conduta. Entenderam isso? Então veja só, se eu mato alguém, em tese eu cometo homicídio. Sim ou não? Agora, e se eu mato alguém sob a influência do estado puerperal, e esse alguém é meu filho, e é durante o parto ou logo após? Daí é infanticídio? Opa, mas podia ser homicídio também. Por que eu vou aplicar infanticídio? Princípio da especialidade, que é um dos princípios do quê? Do conflito aparente de normas. Professor, não lembro muito bem. Dá uma revisadinha nesse tema, conflito aparente de normas, ok? Caiu na OAB de 2015, conflito aparente de normas, ok? Perguntava por qual dos princípios se resolvia. Beleza? Agora vamos lá. Tem que estar sob a influência do estado puerperal, tem que ser o próprio filho e tem que ser durante o parto ou logo após. E tem que ser o filho recém-nascido. Dá para matar o filho imprestável de 19 anos que está lá em casa? Sobre a argumentação que estava sob a influência do estado puerperal? Não. Tem que ser o filho recém-nascido, ok? Sob a influência desse estado. E quanto dura o estado puerperal? Não tem um prazo definido, não somos máquinas, então há que se definir via perícia isso, ok? O enunciado não vai perguntar a duração aí, beleza? Durante o parto ou logo após. Mas e se a mulher, ela mata uma criança achando que é o próprio filho, porque é muito parecido com o filho dela, mas é o filho de outra pessoa, que estava lá no berçário do lado. Mesma roupa e tal, mesmo nome, olha o bracelete, acaba matando achando que é o próprio filho. Vai ser infanticídio? Não. Aqui está falando do próprio filho, né? Vai ser infanticídio? Cabeça de advogado e de advogada, vocês querem que a ganha de vocês seja punida por um homicídio ou pelo infanticídio, que tem pena menor? Pelo infanticídio. Daí vocês vão recorrer, vamos voltar aqui. Olha só, vocês vão recorrer ao artigo 20 do Código Penal. Olha o que o artigo 20, parágrafo 3º fala. Erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Então, se você matar a pessoa errada, você pode falar, não era eu que eu queria matar, então não vou ser punido. É assim que funciona? Óbvio que não. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima. Se o meu filho é o João Henrique e eu mato na condição de mãe, o João Vitor, eu só vejo o João, os dois estão perto, os dois são parecidinhos e tal, estão com a roupa da mesma cor, vai levar em consideração o João Vitor, que é o filho de uma outra mãe, as condições da vítima desse menino, ou vai se levar em consideração as condições da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime? Da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. A mãe queria matar sob a influência desse estado puerperal quem? O próprio filho. Ela matou por querer o filho errado? Não. Ela incorreu em erro sobre a pessoa. Então leve em consideração a condição da vítima, do filho alheio, ou a condição da vítima almejada. Da vítima almejada, que era o próprio filho. Então, na prática, nesse caso que eu narrei para vocês, vai ser infanticídio? Vai ser infanticídio, ok? O que mais? Houve modificações aqui no roubo, ok? Coisa atual aí. Atenção quanto a isso, ok? Houve modificações aí no parágrafo 2º do artigo 157. Um cheiro de cair isso, ok? Aumenta-se de 1/3 até a metade a pena. Quando fala se aumenta-se, está falando infração, você já consegue me dizer com segurança que é o quê? Qualificador, agravante ou causa de aumento de pena?
Caso de aumento de pena, que tem um sinônimo. Majorante. Ótimo. Perfeito. O que eles fizeram na prática? Tiraram aqui o inciso 1, que é emprego de arma, e colocaram o inciso 1 no parágrafo 2A, aumentando de 2/3, falando que a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Antes era qualquer tipo de arma, bastão de beisebol, faca e tal. Agora é arma de fogo, especificamente, ok? E colocaram mais uma coisa. Qual que é um crime que tem acontecido bastante por aí agora? Com caixa eletrônico? O pessoal está implodindo caixa eletrônica. Olha só, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo de artefato análogo que cause perigo comum. Vai ser um roubo majorado, então vai ser a pena do roubo de 4 a 10 anos, com aumento de 2/3. 2/3 é uma majorante, então vai incidir lá no terceira fase da dosimetria. Professor, não lembro dosimetria, não aprendi muito bem dosimetria na faculdade. Dá uma olhadinha no artigo 68 antes de fazer a prova, que anota aí no cantinho do caderno de vocês. Beleza? Outra coisa que é importante aqui, que pelo bom senso você não consegue resolver, pela técnica você não consegue resolver, e daí eu já paro aqui em direito penal. A ideia do latrocínio. Pessoal, latrocínio que é roubo com consequência morte. Veja só essa tabela. Então, o latrocínio ele vai a júri? Primeira pergunta. Não, porque é um crime contra a vida? É um crime doloso contra a vida? Não, é um crime doloso contra o patrimônio. Ele é o quê? Uma forma qualificada do roubo. Tanto que o latrocínio está num dos parágrafos do 157. Estão comigo? O que vocês têm que ter em mente aqui? Um latrocínio em que o sujeito, ele subtrai determinado bem, subtrai um relógio, por exemplo, e mata a vítima. Está consumado? Sim ou não? Oh, claro, né? Um latrocínio em que o agente ele subtrai o relógio, tenta matar a vítima, mas não consegue. Está consumado? Não está consumado, ele é tentado. O latrocínio é que a pessoa tenta subtrair o relógio, tenta matar a vítima, não consegue nenhum dos dois. Está consumado? Óbvio que não. Agora que vem a questão. Um latrocínio em que a pessoa não consegue subtrair o bem, a coisa alheia móvel, mas mata a vítima, ele está consumado? Se a gente pensar do ponto de vista técnico, o latrocínio é um crime patrimonial. Então, para ele estar consumado, em tese, você deveria o quê? Ter conseguido subtrair. É ou não é? Sim, em tese sim. Mas o STF sumulou a questão dizendo que o latrocínio, ainda que você não consiga subtrair a coisa alheia móvel, mas mate a vítima, ele é consumado. E por quê? Por uma razão técnica? Não, por uma razão de política criminal. E que razão de política criminal é essa? Para a pena ficar alta. Entenderam isso? Tecnicamente não está muito correto, mas por razão de política criminal, artigo 610, a súmula 610 do STF, o latrocínio está consumado. Cuidado com isso então, ok? Vou até ler para vocês. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Maravilha? Sim. Pessoal, então aqui tem outros temas, sugiro a vocês que façam a leitura desses temas, ok? Tratei aqui de crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública, e tem mais uma tarefa aqui para vocês. Lê essas 3 leis aqui, por favor. Lei de drogas, lei das organizações criminosas e lei dos crimes hediondos, ok? É muito difícil não cair uma questão que envolva pelo menos uma dessas 3 leis, ok? Então não custa nada ler as 3, não são tão longas assim, e tem um cheiro muito grande de cair uma questão sobre o tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. Né? Se eu tivesse que apostar numa questão ou de primeira ou de segunda fase, seria uma questão de Lei de Drogas aí, um dos temas que pode cair é isso. Por quê? O tráfico privilegiado, ele sempre foi entendido como um crime
equiparado a hediondo. O tráfico é equiparado a hediondo? Sim ou não? Quais são os crimes equiparados a hediondo? 3T. Tráfico, terrorismo e tortura. Ótimo. Então o tráfico ele é equiparado a hediondo. E o tráfico privilegiado também era assim considerado. O STJ fez uma súmula dizendo isso, ok? Só que o STF, há pouco tempo, disse o seguinte: tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Pessoal que está assistindo aí online, tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo. Não é, ok? Mas é a súmula do STJ. A súmula está superada, ok? Não mais é crime hediondo. O 33, parágrafo 4º, ok? O tráfico privilegiado. Maravilha, pessoal? Agora eu tenho que achar onde está constitucional aqui. Vamos lá tomar uma aguinha enquanto isso, então.